Meu nome é José Manuel Santos Pérez, mas aqui na Espanha usamos o primeiro sobrenome. Nasci em Alba de Tormes em 1967. Eu sou professor titular de História do Brasil na Universidade de Salamanca e diretor do Censo dos Brasileiros da mesma universidade. Quando e por que você se interessou por estudar o Brasil durante a monarquia hispânica? Bom, faz tempo já que estou interessado. Na verdade, eu fiz uma parte dos meus estudos de doutorado na Holanda, na Universidade de Leiden. E lá eu tive a ocasião de estudar a expansão holandesa, no Oriente e no Ocidente. Eu até fiz alguma pesquisa no Arquivo Nacional da Haia. Lá encontrei um pessoal muito interessante, historiadores que hoje são historiadores muito importantes, e comecei a trabalhar a questão do Brasil holandês um pouquinho, né? Não vou dizer que eu ficasse nele, porque isso foi no ano 92, e depois eu fui para a Inglaterra, e depois eu fiz a minha tese sobre o reino da Guatemala. Imagina a distância entre uma coisa e a outra. Isso foi no ano 96 que eu defendi a tese. Quando comecei a disciplina aqui, a disciplina de História do Brasil começou exatamente no ano 95. Né? Faz agora 30 anos que estamos com o ensino de História do Brasil aqui na Universidade de Salamanca, que é o único caso na Espanha, não tem nenhuma outra universidade assim. Eu comecei a me empolgar muito pela História do Brasil, pela História do Brasil colônia, e como eu tinha já feito aqueles estudos dos holandeses e da expansão holandesa e as reações a ela, na Universidade de Leiden, eu resgatei essa história. Na minha própria matéria, os materiais que eu tinha, né, que eu tinha recopilado inclusive lá na Holanda, e aí comecei a trabalhar, fazer um trabalho sobre os holandeses do Brasil, que aliás foi o tema da minha defesa do concurso, né, do concurso particular, no ano 2002. Eu continuei com esses trabalhos, já chegou o Censo dos Brasileiros, eu fui indicado como diretor, fui entrando, mergulhando muito na questão do Brasil colônia e desse período do século XVII. Só que tinha uma coisa do Brasil holandês, eu acho que ainda tem, mas felizmente agora já temos uma renovação desses estudos, mas na época tinha muito feito. Eu não digo que história, todos sabemos, né? História e historiografia é sempre renovada, né? A história se constrói continuamente. Eu não vou dizer que o tema estava fechado, mas é um tema já muito trabalhado, com obras clássicas importantíssimas, Evaldo, né, que todo mundo conhece, Charles Boxer e tantos outros, José Antônio Gonçalves de Melo. Mas o que eu vi e pensei na época foi, tem uma coisa aqui interessante, né? O Evaldo Cabral de Melo, no Linda Restaurada, fala um pouco apenas, que ele viu algum documento em Simancas. Ele fala assim, algum documento em Simancas fala disso. Por quê? Porque os historiadores brasileiros, é curioso, às vezes nem analisam, né, com profundidade. Não digo que não sabe, mas não entra em profundidade na ideia importantíssima que o ataque a Salvador de Bahia em 1624 e o ataque a Pernambuco em 1630, o rei de Portugal era Filipe III de Portugal, quarto da Espanha. Então, quando eu vi isso e vi que nos estudos de geral sobre a questão holandesa no Brasil, quase ninguém falava do fato de que realmente nos conselhos de Madrid teve uma junta de Pernambuco, criada pelo Duque de Olivares. Eu fui ver quem estudou, ninguém estudou isso. Ninguém. Todo mundo falava dela, mas ninguém estudou o que aconteceu em Madrid. E aconteceu muita coisa. Falávamos agora, por exemplo, quando o Duque de Olivares deu a ordem a Dom Fadrique de Toledo, que tinha recuperado Bahia, de ir para Pernambuco recuperar a praça perdida, no momento Recife e Olinda, 1630, e ele negou, ele não quis ir. Ele disse que estava doente. Né? Tem quem diz que ele, na verdade, o que queria era uma frota do mesmo tamanho,
62 barcos, 12 mil homens que tinha recuperado Bahia. E ele pensou, não vou conseguir. Mas, independente da razão, a coisa é que toda essa discussão não está no Rio, não está em Lisboa. Os documentos para essa discussão estão em Simancas. E aí eu cheguei à conclusão que o que tinha que ser feito não era mais discussões sobre o Brasil holandês, o que tinha que ser feito era uma grande discussão sobre o que representou, o impacto que teve o governo de Estrasburgo no território da América Portuguesa. E falo bem América Portuguesa porque foi um rei espanhol, Felipe III, que mandou dividir a América Portuguesa em 2 estados. O estado do Brasil e o estado do Maranhão, ano 1618. Então, depois dessa pergunta, qual é o impacto desse governo? Chegaram muitas outras perguntas, tantas e tantas, que já temos agora umas 5 teses, né, orientadas, várias em andamento, vários livros publicados, um grupo de pesquisa, uma base de dados, né, um grande banco de dados, Brasilis, e uma grande linha de pesquisa reconhecida, que realmente está dando muito fruto. Mas a razão, a origem foi aquela do Brasil holandês, dentro da monarquia hispânica. Quando e como se deu o convite para a sua participação no projeto Resgate? O projeto Resgate eu conhecia, né, porque eu já estava trabalhando com questões do Brasil colônia e todo mundo falava que o Brasil já estava com um projeto grande. A primeira pessoa que falou para mim do projeto Resgate foi uma das protagonistas do início do projeto, foi a professora Socorro Ferraz, da Federal de Pernambuco. Socorro Ferraz foi uma das pessoas que fez os acordos com o governo português, com o Arquivo Histórico do Ultramarino, para começar os trabalhos do resgate. Eu visitei Pernambuco, devia ser por volta do ano 2000, 2001. Aí ela já me falou que estava naquele projeto, que seria interessante também uma participação do projeto na Espanha, provavelmente já para o futuro, né? Eu andei atrás do que tinha sido feito e fui ao Rio de Janeiro para falar com a diretora no momento do resgate, que era Esther Bertoletti, da Biblioteca Nacional. Ela me recebeu muito bem, lembro de ter ido lá no Ministério da Cultura, famoso prédio, né? Não era a Biblioteca Nacional, no outro prédio, né? E ela me disse, olha, eu já tenho aqui um kit pronto para você. Como assim? Falei, sim, tenho aqui. E ela me mostrou a caixa com os 200 e tantos CDs. Digo, nossa, e agora como que eu faço? Aí eu peguei, botei na minha mala e trouxe para a Espanha. E o projeto Resgate apareceu aqui em Salamanca no ano 2003. Eu até fiz com o reitor da época, o reitor Bataner, fiz um lançamento, uma apresentação, né, porque foi um evento importante. De repente, Salamanca tinha os 3 milhões de imagens que naquele momento conformavam, né, os tantos CDs do Resgate. O problema daquele kit, vocês que são historiadores devem lembrar, era como procurar uma imagem. Não era fácil, né? Que cada uma das capitanias tinha um motor de busca, você ia botar um nome, tinha que procurar o próprio CD. Isso com o Maranhão tudo bem, que deve ter uns 10 CDs, mas com a Bahia, com Pernambuco, era complicado. Mas mesmo assim a gente trouxe, está por aqui, o resgate está aqui, está na biblioteca, aliás. Você poderia inclusive tomar alguma imagem que temos lá na biblioteca. Ficou aí, vários historiadores brasileiros usaram na época, notadamente Jorge Cabral, que ele fez a tese sobre Recife no século XVIII com os CDs do resgate. Ele se encerrou num quarto, esteve anos trabalhando com eles. Só que aos poucos foi chegando já o material da internet, né? Teve aí um momento em que nem eram os CDs nem era a internet, porque os CDs já não funcionavam. O problema do suporte digital, como todo mundo sabe, é que ele fica obsoleto. E a gente já não podia nem usar os CDs. E a gente estava esperando a questão do resgate na internet. Mas, no ano 2006, Esther visitou Salamanca. E a gente fez um acordo muito importante, porque foi o início do projeto Resgate Espanha. O primeiro acordo da gente foi para iniciar trabalhos para conformar um catálogo de mapas manuscritos nas coleções espanholas.
Aí uma pessoa da minha equipe, um pesquisador, foi nos diferentes arquivos, pegou a informação, a gente fez uma seleção de imagens e publicamos aquele livro do catálogo dos mapas manuscritos nas coleções espanholas, que até hoje é o único produto do projeto Resgate Espanha. Então a gente já começou, naquele ano 2006-2007, no ano 7 foi a assinatura do convênio, e ficou aí sem mais desenvolvimento, o qual estamos esperando. Não? Realmente, acho que um projeto que a gente tem, que seria muito bom, seria continuarmos, porque eu vou dizer uma coisa importante, né? Agora que esse vídeo vai ficar lá na Biblioteca Nacional. Depois de Portugal, a Espanha é o país com mais documentos para a história do Brasil colônia, sem dúvida. Não tem outro país no mundo que tenha tantos documentos como tem a Espanha. E fazer um projeto de Resgate Espanha, a gente já começou, a continuação seria muito importante. E quais foram, né, as suas funções nesse momento aí, desse engate do resgate com esse projeto, com esse protocolo que vocês assinaram, com a própria elaboração do catálogo? Você fazia exatamente o quê? Eu era, na época, o pesquisador principal do projeto. Eu fiz uma parte apenas das pesquisas no arquivo de Simancas, mas eu procurei, contratei uma equipe, fundamentalmente um historiador, e teve algum apoio daqueles arquivos, né, onde foram feitas as pesquisas, mas o meu papel fundamental foi o de coordenar e dirigir toda aquela operação do projeto Resgate, que chegou a um momento importante quando a gente publicou aquele livro do catálogo de manuscritos. E se você lembra assim, quantas pessoas se envolveram, de modo geral? E que instituições vocês foram buscar em que? Pois é, as instituições que fizeram o resgate foram Centro de Estudos Brasileiros, Fundação Cultural Hispano-Brasileira, que pagou, e a Biblioteca Nacional. As instituições visitadas foram todos os arquivos espanhóis. Estamos falando de mais de 20 arquivos. Foram os principais: Simancas, Sevilha, Arquivo Histórico Nacional Madrid, Biblioteca Nacional Madrid, e depois todos aqueles arquivos regionais, arquivos militares, inclusive, alguns arquivos provinciais, que têm algum material relacionado com o Brasil. A pesquisa foi bem feita, foi boa, porque a gente encontrou muita coisa que não sabíamos mesmo que existia. E esse livrinho é um instrumento interessante para encontrar, né, que mapas são, por exemplo, né, temos mapas maravilhosos sobre a questão dos limites. A questão dos limites é interessante porque, como sabem, a origem do arquivo das Índias, né, o arquivo de Sevilha, é Simancas. Uma ordem de Carlos III fez com que todo o material da América fosse em carros, né, comboios. No século XVIII, imagina a viagem com todos aqueles papéis para Sevilha, ficou lá no consulado de Sevilha. Mas em Simancas ficou toda aquela parte da discussão dos limites, porque estava aberta na época, tinha sido fechada ainda. Então Simancas tem mais de 40 legajos, né, bem grandes, com documentação sobre toda essa questão, e tem um maravilhoso mapa dos confins, por exemplo. Esse mapa dos confins absolutamente único, né, que foi o que os embaixadores portugueses, com Alexandre Guzmão à cabeça, trouxe para cá. Ele tem Simancas, por exemplo. E temos muitos outros mapas muito importantes, mapas da Amazônia, né? Mapas que estão, por exemplo, o mapa da Amazônia, que está na Biblioteca Nacional, maravilhoso. Temos mapas importantíssimos do Rio Grande do Sul, né? Na época, que chamavam Rio Grande de São Pedro. Temos também mapas, temos toda um atlas chama Atlas das Possessões Portuguesas, que ele tem bandeiras holandesas, né? Não tem data, mas provavelmente de 1640 aproximadamente, aparecem todas as capitanias do Brasil, as que estão sob poder holandês e as que não. Tem coisas maravilhosas na Espanha, mapas muito lindos. Agora, ficou por fazer a outra pesquisa, dos mapas impressos, porque essa foi apenas os mapas manuscritos. Ainda temos um trabalho muito grande a fazer, porque mapas impressos temos muitos. Aqui, por exemplo, na Biblioteca Histórica da Universidade de Salamanca, temos mapas maravilhosos,
holandeses, espanhóis, portugueses, né? Franceses, inclusive, italianos, representando a América, representando o Brasil especificamente. A gente até fez uma exposição 2 anos atrás chamada Grandezas do Brasil, na Biblioteca Histórica da Universidade de Salamanca. Ótimo. E esses mapas impressos, eles, qual seria a relevância do cadastramento e da preparação de um catálogo sobre eles? Eu acho que o projeto Resgate Espanha tem que ser feito de maneira metódica, porque é muita coisa que tem aqui. São muitos mapas, são muitos documentos, é muita informação. Imagine que a história comum que temos Espanha e Brasil começa antes do Brasil. Começa em 1494. Tratado de Tordesilhas, todo mundo conhece. Andando no tempo, no século XVI, temos já momentos muito importantes. Né? Ana Pimentel, por exemplo, uma mulher de Salamanca, levou o arroz para o Brasil. A primeira vez que apareceu o arroz foi porque uma mulher de Salamanca levou num barco para lá. Por quê? Porque Ana Pimentel era a esposa de Martim Afonso de Souza. Andando no tempo, temos um momento que a gente trabalha. Os 60 anos da União das Coroas Ibéricas, 1580 a 1640. Eu digo uma coisa sempre, 60 anos não são muitos, mas não são poucos. É um período já que dá para entender que muitas coisas foram feitas, outras ficaram só como projetos, mas aí já deu também uma quantidade importante de informação. Andando no século XVII, depois da restauração portuguesa, que é outro tema que não foi bem estudado no Brasil, porque no Brasil teve, né? Episódios interessantes, lendas talvez, mitos como aquele de Amador Bueno, não sei se foi verdade ou não foi, mas que teve alguma resistência, isso sim sabemos. Isso foi pouco estudado. Andando no tempo, temos Colônia Sacramento. Né? Aquela questão já virou, quer dizer, a relação entre Portugal e Espanha, a partir da criação, da fundação do Sacramento, virou uma relação muito tensa e muito complicada por conta dos limites do Brasil. Olha, os limites do Brasil, que era uma questão pouco interessante até esse momento, virou uma das questões fundamentais para a política exterior da Espanha naqueles anos. Tudo virava ao redor de onde que chegavam, né, os limites portugueses no sul, onde que chegavam, depois veio a questão do Rio Negro, depois chegou a questão de até onde chegava a linha de Tordesilhas. Todo mundo diz que a linha de Tordesilhas morreu durante a União das Coroas. Não. Teve um ministro espanhol que no ano 1777, meses antes da assinatura do Tratado Final de Santo Ildefonso, falou: não é possível que 2 reinos com tantas pessoas inteligentes não possam encontrar onde que está essa linha. O cara estava procurando ainda ali, então, assim, no ano 1777, imagina. Então, toda essa questão ficou sempre aberta. Né? Até onde estão os limites, América Espanhola, América Portuguesa? Andando no século XIX, o que encontramos? Maravilhosos documentos sobre a participação espanhola na independência do Brasil. Ah, não, isso foi a França e a Inglaterra. Não. Quem era a esposa de João VI? Era a filha de Carlos IV, rei da Espanha. Ela não teve um papel, teve um papel fundamental, porque ela queria ser regente nas províncias do sul. E ela queria ser, vamos dizer assim, uma liderança contra os movimentos de independência das colônias espanholas. Ela teve um papel fundamental também. E a participação espanhola foi pouco estudada na independência do Brasil. A Constituição da Espanha vigorou um dia no Brasil, né? No Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve, 21 e 22 de abril do ano 1821. Na Bahia, mais tempo, né? Na Bahia esteve mais tempo. Esteve agora em Salvador da Bahia, eles têm um monumento à Constituição do ano 12 de cada. No século XIX, a história da Espanha e do Brasil tem um momento importantíssimo que poucas pessoas pensam ou reconhecem. A carreira diplomática do pai da historiografia brasileira, Francisco Adolfo Varnhagen ou Varnhagen, começou onde? Começou em Madrid. A criação das relações diplomáticas entre a Espanha e o Brasil, Império do Brasil e Reino da Espanha, foi Varnhagen que fez, nos anos centrais do século XIX. Poucas pessoas sabem que a história geral do Brasil
foi publicada em Madrid. A História Geral do Brasil. Você vai ver em livros de texto, né, das crianças do Brasil, que repetem ideias daquela história, né, inicial, vamos dizer. Ela foi publicada em Madrid. E o percurso desse personagem tão importante, viajando pela Espanha, poucas pessoas conhecem. E continuando no tempo, finais do século XIX, inícios do século XX, o terceiro grupo migratório para o Brasil foi o espanhol. Tem os portugueses, tem os italianos, os espanhóis. São mais de 1 milhão de pessoas que foram naqueles anos. Então, a história comum Espanha-Brasil é densa, é importantíssima, é complexa e está em milhões de documentos. E não estou exagerando. São muitos documentos. Quando a gente já começar, só vamos fazer daqui a pouco, os trabalhos para sistematizar como tem que ser feitos esses trabalhos do projeto Resgate, e com certeza, a sua pergunta, os mapas manuscritos e impressos vão estar presentes, a gente vai ter que fazer um trabalho fundamental para ver de que maneira começar, porque é muita coisa, é muito arquivo, são muitos documentos, é muita informação, é muita coisa que a gente tem nos guias, sabe que tem um guia, tem vários guias das fontes, né? Fundamental, aquele escrito pela Elda Gonçalo. Mas não está tudo aí. A gente vai nos arquivos com aqueles guias, pensamos que já está. Simancas tem muito mais do que aparece nesse guia. Muito mais. A gente tem no Brasil, hoje, temos mais de 700 documentos de Simancas. Mais de 700 documentos. E a gente apenas trabalha em um período de 60 anos. Você pode imaginar que o trabalho que temos pela frente é enorme. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, embora você já tenha começado isso, como você vê a relevância de o resgate passar a tratar desse amplo universo que você citou agora, ligado à história comum, aos momentos de história comum entre Portugal, Brasil e Espanha. Ou seja, como o pesquisador vai se beneficiar desse projeto, dessa intenção ou dessa demanda, né, de o resgate tratar, quer dizer, passar a considerar esse segundo maior acervo documental sobre a história do Brasil, que é o que está na Espanha? Bom, eu tenho duas reflexões antes de responder a pergunta. A primeira me chama muito a atenção a pouca importância que a historiografia brasileira deu ao período da União e, de modo geral, às relações Espanha-Brasil. Parece que uns poucos historiadores espanhóis se interessaram por essa questão e já alguns brasileiros começaram a se interessar também. Isso me chama a atenção por quê? Porque o Brasil holandês, chamado assim, curiosamente, que eu digo sempre, não sei se na época alguém falou fora Brasil holandês especificamente, pode ser, não digo que não, mas isso deu sempre uma grande atenção para a historiografia brasileira. Não é o caso da América portuguesa sendo governada pelos reis espanhóis ou os outros aspectos da história comum que eu falei. Segunda reflexão que devo fazer. O projeto Resgate foi absolutamente fundamental para a renovação de estudos sobre o Brasil colônia. Todo mundo sabe que teve um antes e um depois do projeto Resgate. Tantas pessoas começaram dissertações, fizeram teses, fundamentalmente pelo acesso que temos hoje a fontes que antes era muito difícil ter acesso a elas. Eram fontes fundamentalmente em Portugal, tudo bem, mas são fontes muito importantes. Mesmo não tendo feito ainda o projeto Resgate Espanha, a gente encontra muito material para o nosso período nos acervos do resgate, isso é claro. O que vai acontecer quando a gente tiver um projeto Resgate Espanha? Vai explodir essa linha historiográfica. Vamos ter muitos mais estudantes trabalhando, vamos quebrar, né, essa questão que eu falei antes, a questão do desconhecimento e talvez da negligência, né, de ter deixado um período fora do mainstream, vamos dizer, dos estudos historiográficos, de uma historiografia que, aliás, é uma historiografia rica e fantástica, que é a brasileira. Né? Vocês são historiadores extraordinários,
E o Brasil tem uma tradição historiográfica absolutamente fundamental e excepcional, mas deixou, né, só alguns, né, seja o Arthur Lando um pouco. Quando a gente vai ver os grandes clássicos, quem que falou do Brasil espanhol, da presença espanhola? Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire. Apenas eles. Os outros, poucos, realmente entraram nessas questões. Então a gente tem um trabalho muito importante para ser feito, que vai ter um impacto enorme na evolução dos trabalhos sobre Brasil colônia, e fundamentalmente os trabalhos sobre finais do século XVI e do século XVII. A época da monarquia hispânica encontra-se bem representada no conjunto da documentação do Projeto Resgate? Então, se tem uma representação boa desse período da monarquia hispânica no resgate, tal como ele está hoje, eu acho que não. Mesmo se temos um bom número de documentos, um trabalho que a gente fez no banco de dados foi copiar, vamos dizer, disponibilizar no nosso banco de dados o que já está no resgate, né? Simplesmente a gente o que fez foi colar o enlace, né, para o resgate. Encontramos no Arquivo Histórico Ultramarino umas 700 referências, qual é um bom número de referências, né? De que? Tudo. Tem alvarás, tem, claro, muito da chancelaria. A chancelaria, as várias chancelarias são muito importantes para esse período. Mas o período da monarquia hispânica, na produção de documentos referidos à América Portuguesa no geral, é muito maior que isso. Muito maior. Vamos dizer, está faltando o quê? Está faltando ajuda, por exemplo. Questão fundamental é que quando o resgate começou, focou no Arquivo Histórico Ultramarino, pensando, o qual é um bom critério, não digo que isso seja errado, mas pensando que era aí que tinha documentos sobre o Brasil colônia apenas. Não é. A gente, quando vai a Lisboa, trabalha muito na Biblioteca Nacional. E a gente trabalha muito também na Biblioteca da Ajuda, que para nós é talvez o arquivo mais importante. Por quê? Porque é aí que tem uma boa parte da discussão política que tinham os governadores de Portugal, ou os vice-reis de Portugal, com os governadores do Brasil e com as autoridades em Madrid. Então, está faltando mesmo, se o projeto Resgate inicial e o projeto Resgate Portugal, está faltando realmente uma parte importante dos documentos em Portugal, referidos à monarquia hispânica. E depois, na Espanha, temos muitos documentos em Simancas, como já falei. Simancas talvez o arquivo principal, onde vai encontrar muito documento, mas não apenas. Na Biblioteca Nacional, em Madrid, tem essa coleção de manuscritos desse período importantíssimo. A gente encontrou agora, pesquisando nas relações da Bahia, as relações de sucesso sobre a recuperação da Bahia, uns documentos fundamentais na Biblioteca Nacional. O Herreiro, por exemplo, a Jornada dos Vassalos está lá. A relação de São Felice, com certeza Tamaia de Vargas, claro, está lá na Biblioteca Nacional também. Mas a gente encontrou joias, documentos extraordinários na Biblioteca da Real Academia da História, né? Que é um arquivo privado pouco conhecido, mas que tem documentos preciosos sobre esse período. E o que eu vou dizer do Arquivo General de Índias, né? O Arquivo Geral das Índias em Sevilha? Todo mundo sabe que esse é um arquivo riquíssimo. Na verdade, a documentação sobre o Brasil não é fácil de encontrar. Por quê? Porque não tem... Esse arquivo é geográfico, de alguma maneira. Esse arquivo foi organizado na seção governo, que chamamos, pelas audiências da América. Qual é a audiência do Brasil? Nenhuma, não existe. Então, a única maneira de encontrar documentos do Brasil é ir na audiência de Charcas, da qual dependia aquele governo de Buenos Aires, que é onde tem mais coisas sobre o Brasil pela relação com o Rio da Prata, e depois de maneira avulsa. Você encontra coisas sobre o Brasil, mas é avulsa, é quase vamos dizer, uma loteria, né? Você tem sorte encontrando, tem sorte não achou. Mas se a gente vai de maneira sistemática, vamos um por um, tiramos aquele guia que fez João Cabral de Melo, relembra que aquele, enfim, era cônsul, né? Era diplomata, não era historiador, mas ele se interessou já muito por essa questão. Ele já pensou, aqui tem uma documentação sobre o Brasil que poucas pessoas conhecem, e ele já foi atrás dela. E esse guia está lá no arquivo, porque não foi publicado, ele ficou lá no arquivo. Se a gente for atrás desses documentos que ele já identificou, a gente vai encontrar muita coisa. Então,
realmente o que temos hoje no resgate ajuda bastante, mas uma porção mínima da documentação total que temos para esse período. Então, como que a Espanha e o Brasil poderiam contribuir para o avanço desse projeto de resgate? Isso é a chave hoje. Essa ação que a gente atrás faz muito tempo e várias pessoas, né, que eu já falei, além de você, Luciano, que agora está na frente do resgate, sabem que o pedido que eu fiz faz muito tempo é o de termos um acordo assinado, abrangente. Eu acho que não pode ser apenas um acordo, como eu fiz com a Esther Bertoletti, que na época foi Fundação Cultura Hispano-Brasileira, Projeto Resgate. Tem que ser muito mais abrangente. Eu diria até que deveriam ser os 2 Ministérios da Cultura, dos que dependem dos acervos documentais no Brasil e na Espanha. Porque, no final das contas, isso vai ser um trabalho feito por historiadores espanhóis e brasileiros que vai ter um impacto e vai dar uma vantagem enorme a historiadores dos 2 países. Isso não vai ser uma vantagem para a Espanha apenas, isso não vai ser uma vantagem para o Brasil, vai ser para os 2. E eu já falei, eu fiz o esforço, né, um pouco individual, né, devo dizer, porque não somos muitos historiadores que trabalham nesse período e tentamos convencer todo mundo, porque é assim, né, não é uma coisa que inventamos, é assim, da importância do período. Eu acho que isso já foi feito. Acho que já não tem um historiador no Brasil que não saiba que o período é importante. Isso já, pelo menos um trabalho que a gente fez, bem feito e que já tem um proveito. O que precisamos agora é convencer as instituições. De um lado, porque precisamos muito do apoio institucional para a entrada dos pesquisadores nos arquivos e o trabalho deles nos arquivos. Não podemos ir um arquivo atrás outro contando essa história e pedindo permissão e licença para digitalizar. Não, isso tem que ser feito em um convênio geral, né, assinado pelos ministros, eu diria, ou pelo pessoal dos arquivos que está na frente dos arquivos, para termos já um acesso aos arquivos. E de outro lado, precisamos sim de financiamento, porque precisamos ter, como foi na época. Né? Na época, o que aconteceu? Na época, uma equipe de historiadores, de pesquisadores, fundamentalmente do Brasil, entraram nos arquivos portugueses, fundamentalmente arquivos do trabalho, ficaram lá um tempo importante, né? Alguns deles ficaram anos. E na época eles não tinham muita máquina, né? O que eles fizeram, né? Eu acho que isso vocês vão ter que pensar em refazer, porque o que foi feito foi digitalização de microfilme. Nem sempre o microfilme era bom. E hoje temos muita ferramenta para aquelas tintas, né, que estão ultrapassando um papel ou outro, a gente pode limpar. Agora temos ferramenta para quase... Temos inclusive aquelas ferramentas de transcrição, né, que eu não confio muito nelas, mas sabe que esses sistemas aprendem, né, eles vão aprendendo mais e mais. Quanto mais documento, quanto mais leitura ele faz, ele fica melhor. Né? Então a gente já pode aproveitar todas essas ferramentas que temos hoje para fazer um projeto de resgate de hoje, do século XXI. Precisa financiamento. Então a gente vai precisar muito de um apoio institucional, seja da Biblioteca Nacional, seja do Ministério da Cultura do Brasil, seja fundamentalmente, porque o projeto vai ser feito na Espanha, das instituições espanholas, para trabalhar e para avançar nesse conhecimento, que no final das contas, eu digo, não é apenas uma questão de historiadores. Isso é uma questão fundamental e política para um entendimento melhor entre os 2 países. Estamos no bojo, né? Estamos no núcleo da relação entre a Espanha e o Brasil, que tem uma história comum pouco estudada. Maravilhoso. E a África nessa história? Bom, eu vou confessar que a parte pior, né, do nosso trabalho todo foi incorporar a África. Digo pior, não porque não tenha sido feito. Eu devo lembrar aqui que vários dos meus pesquisadores, quer dizer, da minha equipe, né, são brilhantes africanistas, notadamente Rodrigo Monsiani e José Luis Ruiz Peinado, né, da Universidade de Barcelona, o Rodrigo da Unifesp agora. São importantíssimos africanistas e eles, nos livros que a gente publicou ultimamente, a Rede de Circulação na Marca Hispânica e Intercâmbios Culturais, aparecem capítulos especificamente sobre Angola.
é mais sobre Angola, né, porque é a parte que eles estudam. Mas é verdade que na proporção, né, de capitanias do Brasil e territórios na África, a parte da África ficou menor. O qual não é bom. Por quê? Porque, como todo mundo sabe, não dá para entender o Brasil naquela época sem África. Não dá para entender. E tem uma coisa muito interessante, que a gente está tentando trabalhar no projeto que eu tenho agora, que eu acabo de solicitar para o Ministério. A gente sabe que a guerra no Atlântico Sul era uma guerra global. Global por quê? Porque tinha contingentes indígenas, tinha tropas africanas, tinha frotas castelhanas, tinha frotas holandesas, tinha frotas portuguesas. Estava todo mundo envolvido num território que abrangia 3 continentes pelo menos. Então essa questão da guerra global, essa questão da participação de muitos indígenas, muitos escravizados, nos faz pensar de maneira muito diferente na guerra, e nos faz pensar de maneira muito diferente no período total. Lembro de uma carta, acho que era que foi estudada no Conselho de Portugal, que pedia, né, Conselho de Portugal, talvez Conselho de Estado, né, que pedia enviar tropas para, dizia assim especificamente, para Luanda, para o Brasil e para o Caribe. Tudo fazia parte de um território que devia ser defendido, e se você descuidava a defesa de uma dessas partes, você descuidava o resto. E eles tinham consciência de que essa defesa devia ser global. O que nós devemos fazer como pesquisadores é interpretar bem isso e lembrarmos de que a conexão entre essas 3 partes fundamentais deve ser feita na hora de um estudo bem abrangente. Então, o que devemos fazer? Incorporar Angola realmente. Luanda, sabemos o problema, né, da precariedade de muitos dos acervos documentais, o qual não quer dizer que não existem. Né? E alguns dos nossos pesquisadores já foram lá, já pesquisaram, e vamos incorporar também essa parte. Acho que é importante fazer isso agora. E de certo modo, isso também não é uma maneira te pergunto, de resgatar a importância da cultura, né, vou usar uma expressão genérica, da cultura africana nesses países nos dias de hoje? Sim, porque acontece o mesmo. A importância dessa cultura africana nesse período é fundamental, de um lado, porque realmente, de maneira forçosa, populações imensas desses territórios na África foram forçadas para ir para o outro lado do oceano e participaram de maneira totalmente completa, vamos dizer, de maneira muito importante, nos eventos. Problema que temos vários, são muitos. Quando falamos de colônia, né, uma questão também do ponto de vista metodológico importante, até do ponto de vista do próprio trabalho como historiadores. Muitas vezes pensamos que são territórios importantes do ponto de vista econômico e só. Não é assim. Os escravizados eram fundamentalmente explorados em questões econômicas, mas não apenas isso. Trabalhavam em muitas atividades humanas, em muitas. Transporte, escravizados domésticos, fazendo tarefas de todo tipo. E eles participavam muito na guerra. Uma questão que a gente tem que levar em conta, e que só a versão de historiografia está descobrindo, é que as guerras europeias, entre aspas, no Brasil, não eram europeias. Eram guerras com uma enorme participação indígena. Aliás, a maioria dos contingentes bélicos eram indígenas. E o que não sabemos agora, eu vi, por exemplo, quando estudei agora a recuperação da Bahia, os holandeses encontram, literalmente foi assim, todo mundo fugiu da cidade, deixaram 400 escravizados dentro da cidade. Os holandeses que fizeram? Usaram eles, na hora escravizaram, né? não liberaram, não, escravizaram do lado holandês e colocaram eles para tudo, para construir as muralhas da cidade, como soldados. Várias vezes que os holandeses mandavam alguém com uma mensagem, mandavam um africano, né? Pensando que isso era um risco e provavelmente ia matá-lo. Então, inúmeras tarefas que eles faziam, inclusive no quadro que a gente está trabalhando, esse quadro maravilhoso, Sítio Empresa da Bahia, aparecem mulheres lavando a roupa no dique holandês. Né? Está todo mundo atirando e elas estão lavando a roupa lá com risco de vida. Né? Essa é uma parte que todo mundo tem que saber, que é fundamentalíssima, e nós,
Não trabalhamos apenas, quero deixar isso bem claro, Luciano, quero deixar isso bem claro. A gente não trabalha os reis da Espanha e como eles pensavam ou não pensavam no território do Brasil. A gente trabalha um período. E esse período tem todas as derivações possíveis que a história tem. A história é complexa sempre. Temos política, temos economia, temos guerra, temos questão militar, temos questão de gênero, com certeza. As mulheres participam, as mulheres indígenas participam na guerra. Isso é claro. Quem fazia farinha de guerra, né? Então, todas essas questões estão dentro do nosso trabalho e o nosso trabalho vai ter, com certeza, né, vai ser muito empurrado, vai muito para frente quando a gente conseguir digitalizar todo esse material. Vamos dizer, mas a Espanha não digitalizou documentos? Muitos. Talvez a coisa boa que temos é que mesmo sem ter feito um projeto de resgate, já tem muita coisa avançada. Por quê? Porque a Espanha digitalizou muito, está faltando bastante, mas, por exemplo, o Arquivo das Ilhas começou a digitalização no ano 91. Imaginem tudo que foi feito. Talvez a gente vá procurar isso, ou vamos pensando, não, vamos digitalizar as fontes sobre o Brasil, e eles vão dizer, está feito, né? O qual é muito bom, só que a gente tem que centralizar isso numa ferramenta digital na internet, que é o que não foi feito ainda. Então, um trabalho que a gente tem pela frente é bastante. Sim. Mas a África também, de alguma forma, não... o exame da documentação que envolvia Brasil, envolvia Espanha, né, com os assentos, que envolvia Portugal, outros países europeus, essa documentação trabalhada pelos historiadores, ela também não reforça a presença da identidade na música, na cultura, na religião desses povos africanos que hoje são a marca um pouco, claro, inegável do Brasil, mas também da Espanha, também de Portugal? Então, essa é outra questão interessante, porque a importância dos africanos na história do Brasil, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Não tinha escravizados em Portugal e na Espanha? Tinha muitos. Uma das questões interessantes que está aparecendo muito na historiografia atual é exatamente essa. Sevilha e Lisboa eram cidades com muito escravizado. Aliás, infelizmente, eu digo isso porque realmente senti muita pena quando vi, eu demonstrei, encontrei um documento agora de um dos governadores do Brasil. Eles pegaram, né, vamos dizer, encontraram que os governadores do Brasil, desse início do século XVII, estavam levando escravizadas indígenas para Lisboa. Em 2004, a Universidade de Salamanca recebeu 300 CD-ROMs do resgate. O que mudou desde então? O que mudou quando a gente recebeu o resgate? Eu acho que o impacto foi imediato, né? Porque eu, na época, comecei a orientar algumas teses sobre o Brasil. Notadamente a tese de Jorge Félix Cabral de Souza, que ele fez sobre a Câmara do Recife no século XVIII. Essa tese é fundamental para entender a historiografia brasileira hoje. Por quê? Porque abriu o caminho da prosopografia. Não que não tivesse trabalhos feitos, o clássico do Stuart Schwartz, sobre a relação da Bahia, uma prosopografia linda, clássica. Mas ele, Jorge, quando fez aquele estudo sobre os camarários, né, os vereadores do Recife, fez um trabalho excelente, que aliás teve prêmio extraordinário aqui em Salamanca, e que abriu toda uma linha historiográfica. Como que ele fez esse trabalho em Salamanca? Ele fez esse trabalho com os CDs do resgate. Ele pegou aqueles CDs de Pernambuco, aí começou esse trabalho, ficou muito tempo trabalhando sobre eles. Então, podemos dizer que essa tese foi feita graças ao resgate. Ao mesmo tempo, comecei também os trabalhos, né? Aos poucos íamos pegando o resgate, a gente trabalhou logo, né, com o George, quando ele estava aqui, ele ficou aqui até o ano 2007. A gente trabalhou junto com os holandeses, né, com a New Holland Foundation, sobre as fortalezas holandesas do Brasil. E a gente trabalhou primeiro a Paraíba. Como a gente fez esse trabalho? Fundamentalmente com o resgate, né? Então, essa presença aqui daqueles CDs, né, daquele sistema um tanto rudimentário, mas que no final das contas era o que a gente tinha, facilitou muito os trabalhos e abriu já um caminho para a gente estudar o Brasil. Como eu falei antes, por volta já do ano 2008, né, a gente recebeu no ano 2003, 2004, né, os CDs,
mas no ano 2008 já ficou obsoleto, o sistema não funcionava mais. Todos os computadores estavam chegando, os novos sistemas operativos já não suportavam aqueles CDs, a gente ficou num impasse, né? O que, de outro lado, foi bom porque obrigou a gente para ir muito mais para Lisboa, né? Eu lembro de ter começado naquela época ir muito a Lisboa, descobrir, né? Que a gente teve esse descobrimento fantástico da Biblioteca da Ajuda e aos poucos fomos voltando. Quando que a gente recuperou? A gente recuperou quando a Universidade de Brasília facilitou durante um tempo, com problemas, né? Porque lembro que às vezes funcionava, às vezes não, disponibilizou a maioria dos documentos do resgate. E, no final, né, o excelente trabalho de vocês na Biblioteca Nacional facilitou muito o trabalho da gente. O último que a gente fez, e isso foi um impacto fundamental, foi a sistematização dos documentos que o resgate tem, especificamente relacionados com Brasil e a monarquia hispânica. Isso deu esse trabalho que a gente fez no Banco de Dados Brasilis, como eu falei antes, a coisa que a gente fez foi disponibilizar os enlaces do resgate no nosso banco de dados. Eu já pedi isso, né, na Biblioteca Nacional, que seria bom a gente trabalhar também do lado recíproco, quer dizer, o próprio site do resgate, o próprio site da Biblioteca Nacional, disponibilizar os documentos do Brasil, porque assim vai facilitar muito o trabalho de todo mundo. E é o último impacto que teve o projeto Resgate. E posso dizer que desde aquele ano significou muito para a gente, significou muito para as teses individuais e significou muito para o grupo de pesquisa, realmente. O Resgate mudou muito o trabalho, facilitou muito o trabalho da gente. Finalmente, como você vê o futuro do projeto Resgate? De uma maneira, uma pergunta que eu quero que você responda de uma maneira assim muito realista e ao mesmo tempo sonhadora também. Qual é o futuro do resgate? Se eu falar de um ponto de vista positivo, que é o que eu quero, eu acho que tem muito trabalho pela frente. Agora, me surpreendeu muito ver no resgate, me produz um pouquinho de tristeza e também de inveja, né? Ver que aparece já Projeto Resgate Holanda, aparece já Projeto Resgate Suíça, aparece Projeto Resgate Alemanha. Eu não vejo Projeto Resgate Espanha. O futuro do Projeto Resgate, vou dizer, né, vou trazer a coisa um pouquinho aqui para casa, o futuro é Projeto Resgate Espanha. Me chamo Silvia Brandão Romário de Brito, nasci em Campina Grande em 9 de dezembro de 81. Como é que se deu, Silvia, a sua formação profissional e a sua chegada e trabalhos na universidade? Eu entrei na Universidade Federal da Paraíba para fazer História no finalzinho da década de 90, princípios de 2000. História sempre foi minha matéria favorita, eu gostava muito e fui influenciado por professores, pela então revista da Biblioteca Nacional que existia naquela época, acho que foi fundada justamente em 2004, 2005. E aquilo me motivava muito porque era uma revista de divulgação científica, mas para leigos também, e eu acho que a partir daí me chamou a atenção a princípio a questão das rebeliões, das revoltas do período colonial, vinculado ao chamado famoso Brasil holandês, que no Brasil muito se estuda, muito se dedica. No meu caso especialmente, a sensação que eu tenho com relação ao Brasil holandês, que foi o meu primeiro tópico de investigação, é isso, assim, e falando não apenas do caso da Paraíba, mas de todas as capitanias da região, as chamadas capitanias principais e as anexas. A questão do Brasil holandês foi muito investigada, é um tema muito popular. A sensação que eu tinha na época era como se nós estivéssemos sempre esperando a chegada dos holandeses. Se sabe muito sobre os holandeses, sobre a questão cultural dos holandeses, mas pouco se sabe do que sucedeu antes, né? no final do século XVI e depois dos holandeses. Eles vão embora e é como se... Então essa lacuna temporal me chamava muito a atenção e apesar de ter estudado o período holandês, eu estudava a questão da cronística portuguesa que era produzida naquela época. O meu primeiro personagem que chamou a atenção foi o Frei Manuel Calado,
que era uma figura muito escorregadia, ele dançava dos dois lados, holandês e português. E minha paixão pela história, digamos, o clique que faltava para começar a pesquisa científica de verdade e a investigação nos arquivos foi motivado por essas questões. E como você veio parar na Espanha? A questão da Espanha, no final dos últimos anos da graduação, eu fiz um mestrado na Universidade da Paraíba e existia uma convocatória, como eles chamam aqui na Espanha, que eram bolsas para estudantes ibero-americanos que queriam fazer um master na Espanha. No Brasil, usualmente, o mestrado dura 2 anos, na Espanha, entre 10 e 11 meses, então eu consegui conciliar no meu último ano do mestrado, enquanto eu estava escrevendo a dissertação sobre esse Frei Manuel Calado, trabalhava a dialética do castigo dele, consegui essa bolsa e vim para Salamanca. Foi o primeiro choque cultural, digamos assim. Eu morei na rua de la Calle de la Compañía, que era onde moravam os jesuítas, o pessoal também da Companhia de Jesus estava muito próximo, e toda essa história começou assim. Consegui essa beca, foi a primeira vez que eu tive contato com os arquivos espanhóis, sobretudo Simancas e Sevilha, mas sobretudo Simancas, pela proximidade territorial com Salamanca. E me chamou muito a atenção a quantidade enorme de documentação sobre o Brasil, sobre o então Brasil que sequer existia, mas, por exemplo, a pequenina Paraíba, que estava na periferia do mundo, de forma equivalente, em finais do século XVI, eu conseguia comparar com Santo Domingo, com Havana. A questão da invasão francesa, os franceses estavam sempre aí se escorando no litoral paraibano, chamava muita atenção do conceito de guerra. Então, abri os olhos, terminei a beca, voltei para o Brasil, comecei a dar aulas de história, eu dava aula em escolas do município, escolas do estado, sempre fui muito motivada também por essa questão da docência, mas fiquei com aquilo guardado para um possível doutorado, né? Aquela documentação, eu fiz a compilação, anotava os legados, anotava os códices e voltei para o Brasil. A questão da Paraíba me chamava atenção porque um território tão pequeno chamava tanta atenção dessa monarquia hispânica aqui, que foi o que eu vi em Simancas, o que eu vi em Sevilha. A questão de proteger a Paraíba não era importante sobre a Paraíba ou para o Brasil. A Paraíba era as espaldas del Peru. O que interessava a monarquia naquela época, pelo menos financeiramente, eram as minas de ouro e prata de Potosí. Então, resguardar essa coluna do continente, do continente americano era também importante. Não é à toa que Filipeia foi fundada nesse contexto. A armada de Diego Lofredo de Valdez veio, já era discutido em finais do século XVI por Filipe II, para conquistar aquela região, para resguardar o então Brasil. E é isso, acho que tem muito ainda para ser feito, tem muito ainda para ser investigado, e eu espero que a gente consiga através dessa nova etapa do Projeto Resgate. Como é que se deu o convite para a sua participação no Projeto Resgate? Finalizado o meu doutorado em Salamanca, que já foi com toda essa bagagem que eu tinha coletado desde a época do Master, ampliei muito mais o leque. Eu investiguei a Paraíba vinculada com a América, esse continente americano, a parte sul do continente americano. E trabalhei muitíssimo a questão da paleografia diplomática aqui em Salamanca. Nós estamos na alma mater do ensino universitário do mundo, né? Então nós tínhamos muitas oficinas vinculadas às coisas de paleografia, e começou assim. Meu trabalho, eu não era só professora, eu também atuei muito trabalhando em arquivos. Eu, na Paraíba, trabalhava na divisão de pesquisa e documentação, então eu estava meio que circulando nesses dois mundos, docência e investigação, mas também muita arquivística. Essa fase do novo resgate, como foi chamado na época, começaram a sair alguns editais em busca de investigadores que tivessem pleno domínio dessa documentação da época. Eu acabei caindo junto com o pessoal do século XVIII, mas eu investigo primordialmente no século XVII e XVI. E quem consegue estudar a documentação dessa época consegue se virar, sobretudo no século XVIII. Essa documentação que eu atuei era basicamente produzida por copistas, então era uma letra muito boa, era uma linguagem muito acessível. Eu costumo dizer que o Projeto Resgate, acho que todos nós que somos investigadores do período colonial brasileiro,
desses 3 grandes séculos, a maioria dos investigadores do resgate, 80% da documentação que nós bebíamos da fonte do resgate, ela vem primordialmente dos avulsos, porque é uma documentação que já está muito bem organizada, ou seja, em caixinhas temáticas, em grandes caixas temáticas relacionadas a cada capitania. Mas existe a gente sabe que o projeto Resgate ele já existe há muitos anos, mas existe uma área muito nebulosa para os investigadores e pouco ainda estudada, que são os códices. Né? 80% dos investigadores, para a gente é mais fácil acabar buscando a questão dos documentos avulsos, porque está muito bem organizado, mas os códices ainda tá uma bagunça. Não bagunça em termos de desorganização, mas é porque faltava uma coisa mínima como a catalogação dos verbetes, de que se tratam aqueles códices, e aí eu trabalhei justamente nessa equipe. Eu era a coordenadora principal dos investigadores que cuidávamos dessa questão dos códices, porque havia muita coisa, o trabalho foi hercúleo, o tempo mínimo, porque nós tínhamos que fazer determinados produtos por períodos específicos, enfim, foi um pouco caótico, mas a gente terminou essa etapa com muito avanço e também é isso, assim, foi uma investigação muito proveitosa. Em que ano foi isso? E onde foi isso? Certo. Isso tudo ocorreu durante a pandemia, né? Era um período muito nebuloso e foi curioso e interessante ao mesmo tempo, porque nós fazíamos reuniões semanais para trabalhar para comentar os avanços, fazíamos essas reuniões. Isso aconteceu entre 2021, o edital que eu participei de 2021, acho que finalizamos em 2023 por conta dessa questão era muito grande, a documentação muito grande, e devo dizer que a gente fez muito pouco. Então, os trabalhos todos foram feitos, cada investigador, cada consultor, porque foi um convênio específico do Projeto Resgate Barão do Rio Branco com a Unesco. Então, nós trabalhávamos assim, cada um na sua casa, era teletrabalho, como se chama, e foi assim que o negócio foi evoluindo e fluindo. Quais eram explica um pouco melhor exatamente assim, a sua função. Você falou que era trabalho de coordenação, mas qual era o volume do material com o qual vocês se depararam e o que exatamente você e a sua equipe faziam, né? Sim. Nós trabalhamos nessa fase do resgate primordialmente com documentação ainda portuguesa. Né? A gente sabe que existe muito maior arquivo que condensa toda essa documentação brasileira, ainda é o Arquivo Histórico Ultramarino, apesar de que cada vez mais eu tenho ido e tenho encontrado outros investigadores também como eu, que vamos sempre para a Biblioteca da Ajuda, mas essa fase do resgate a gente voltou para esses catálogos, para os códices, porque não existia ainda uma sistematização dessa documentação que ainda é imensa. Com relação aos códices, eles estão um material riquíssimo, mas ainda pouco estudado por isso, porque você precisa abrir, e a gente está falando de folhos, por exemplo, 300 folhos, que são na verdade não 300 folhos, mas 600 páginas, né, digamos. Então nós tínhamos que abrir. A regra que nós havíamos acordado era: abre o documento, vai lendo primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Às vezes era um problema, porque no terceiro ou no quarto parágrafo aparecia uma informação nova que não tinha nada a ver com o que estava no início. E era desde coisas muito corriqueiras como, não sei, picuinhas pequenas, a fofocagem que existia entre um padre. Existia muito conflito entre os padres e as autoridades régias que estavam lá na época, mas também havia coisas muito interessantes, corruptelas, desvios, temas cabeludos, temas interessantes. Interessante porque, pegando um microcosmo da Bahia do século XVIII, havia umas menções frequentes, por exemplo, aos ritanos. Os ritanos são ciganos, que é uma das minorias mais antigas da Península Ibérica, não só da Península Ibérica, claro, da Europa como um todo, mas é curioso como esse preconceito, como essas menções
que vigoravam, a gente está falando desde o século XVI, XVII e XVIII, ainda permanecem até hoje no imaginário popular. Né? Existiam que vinculavam a questão dos gitanos, desde a época da invasão dos holandeses como um castigo divino, esse lance da história providencialista, mas também foi requentado na Bahia do século XVIII, para motivar, dizer que os pecados dos gitanos estavam causando males problemáticos e esse tipo de tema pequeno, interessante, tão rico culturalmente, era trabalhado nos desconhecidos códices. Mas como era? O trabalho era um trabalho de descrição de cada códice, ou era um trabalho de descrição de cada documento dentro de cada códice? Como é que vocês chegavam à versão final do verbete que hoje está lá disponível no site e nos instrumentos do resgate? Isso. O trabalho desenvolvido era, na verdade, porque não é simplesmente uma verbetização, nós queríamos um resumo analítico resumido, entre 5, 10 linhas máximo, mas precisava abrir o documento e ir olhando, e a gente fala não sei, tentamos escolher, saindo um pouco desse predomínio do Sudeste, Minas Gerais, né, Salvador, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, mas também buscando outras capitanias mais periféricas. E a ideia era justamente essa. Cada investigador ficava responsável por 6, 7 códices, né, desses mais robustos, para que o tempo rendesse. E precisava-se efetivamente abrir o documento, porque não nos interessava o códice puramente em si, mas os documentos que estavam alinhados a ele. E que eram... E muitas vezes a gente adotava também o critério da qualidade, às vezes a escrita não estava boa, não pela questão da legível, porque eram copistas que faziam aquilo. E ajudava também um pouco a perceber, muitos desses documentos foram perdidos, assim, eu não sabia qual havia sido a pergunta feita, eu estava recebendo a resposta do rei em relação a determinada questão. Mas foi um trabalho lento, vagaroso, porque se precisava ir linha a linha, cada um dos documentos, colocávamos aí na consulta tal, em relação a tal, minuta, e havia um mundo nesses códigos, eram minutas, eram avisos, eram discussões diplomáticas ou não, foi basicamente assim. Você participou de alguma outra iniciativa junto ao Projeto Resgate? Sim, nesse mesmo edital ele se desmembrou em três outras situações. Outro trabalho também que fizemos foi criar instrumentos temáticos em relação aos contratos. Acho que cerca de 955 mil foram também catalogados, colocados esses verbetes em relação a essa questão. Mas basicamente foi trabalhar a questão da diplomática dentro dos códices, dentro dos avulsos e a questão dos contratos. Seguimos essas 3 ramificações de forma que foi acordada pela então coordenação do Projeto Resgate. Ótimo. Você se lembra, além dos ciganos, você se lembra de mais algum tema assim que você tenha encontrado que mereça registro, ou pela sua curiosidade, ou porque é um evento ou personagem inusitado, ou uma descoberta que os historiadores não conheciam? Do resgate especificamente, não. Alguns personagens apareciam de forma repetida, índios, mulheres índias, né? Eles utilizavam o termo assim para se referir aos indígenas. Havia histórias pequenas relacionadas a questões temáticas de gênero, mas me chamou muito mais atenção essa questão dos ciganos, pela forma que se perpetua até hoje essas vinculações. Eu percebo que como essa história providencialista perdura, e a gente perdura até hoje, porque a gente repete, nós estamos em 2025 e esse tipo de legado ainda permanece, mas essas questões dos escravizados é uma documentação muito rica e ainda pouco explorada. Questões de gênero, participação de mulheres nessas rebeliões que existiam na época, e basicamente isso, esse tipo de questões. De que maneira, Silvia, a documentação do resgate influenciou a sua pesquisa sobre a história da Paraíba durante o período da monarquia hispânica
Enormemente. A documentação do resgate influenciou a mim e eu imagino que a vários outros brasileiros que investigam esse período da história colonial, porque havia essa questão como se existisse de verdade uma lacuna temporal entre esse período. Muito se falava do Brasil francês, que durou muito pouco tempo, do Brasil holandês, que durou esses 24 anos, e onde estava essa história do Brasil espanhol? Ele não aparece em nenhum dos manuais que eu, como professora de história das escolas da secundária, do primeiro do ensino médio e tal, não aparecia essa questão do Brasil espanhol. Esse tópico estava sempre presente, o Brasil francês durou muito pouco tempo, de forma espaçada, e o Brasil espanhol, que foram 60 anos, não era visto. Quando a gente vê no Brasil, nos próprios cursos de graduação, e eu não digo em termos de Nordeste, porque também isso ocorre no Sudeste, há várias disciplinas chamadas História da Península Ibérica, ou simplesmente História Ibérica. Mas essa terminologia História Ibérica nunca abarcava o lado espanhol. História Ibérica é história portuguesa. No Brasil nós fazemos essa escola portuguesa. E eu acho que no resgate foi que, através do projeto Resgate, eu comecei a perceber a importância que havia também para a monarquia hispânica. Quando Filipe II assume a monarquia por conta desse problema sucessório, o famoso rei Sebastião, o Dom Henrique, enfim. Quando Filipe II assume, aparece muito, sobretudo na documentação do resgate de finais do século XVI, essa questão, e ainda era muito pouco estudada. Por quê? Porque os olhos, a atenção estava sempre voltada para o depois, para o Brasil holandês, ou talvez para o início do século XVII, chamava muito mais atenção. Só que o resgate sinaliza que há algo mais por isso. E falando um pouco em relação ao meu recorte, a Paraíba está no extremo sul do continente americano. E quando Filipe II conquista a Paraíba, esse foi o primeiro produto da monarquia nas Américas do continente americano, fundando Filipéia. Então foi aí que toda essa jornada começou. Através do projeto Resgate eu encontrei muitas outras conexões em arquivos espanhóis. Silvia, como é que você vê o futuro do projeto Resgate? É a última pergunta. Como é que você vê o futuro do projeto Resgate e em que medida a tua vivência com o objeto da monarquia hispânica está associado a isso? Mas, sobretudo, assim, como é que você vislumbra, como uma pesquisadora, dependente de onde você está, o futuro do projeto Resgate? Eu, na época da graduação, o futuro do projeto Resgate, a gente não imaginava que hoje, em 2025, estaríamos assim. Eu cheguei a consultar os CDs, os famosos CDs que estão aí espalhados. Todas as universidades brasileiras receberam esses kits pela Biblioteca Nacional, dos CD-ROM, que eram vinculados à biblioteca. Eu acho que o futuro do resgate hoje está muito vinculado à questão das humanidades digitais, como eles falam aqui. E eu acho que a questão espanhola, que ainda precisa ser feita, não existe o projeto Resgate voltado para a Espanha, é muito importante para a gente conseguir fazer essa compilação, essa seleção dos documentos brasileiros que estão todos espalhados, não apenas em Simancas, em Sevilhas, mas também nos arquivos estatais, arquivos de instituições privadas, a própria Universidade de Salamanca, que é subvencionada também por essa questão do lado público também. Eu acho que o futuro do resgate está nas redes, está nos bancos de dados, no Brasilis, que é uma plataforma digital que a gente também faz aqui em Salamanca. Abastecemos essa plataforma enormemente com material vindo do resgate, e o resgate predominantemente esse lado português. Mas eu acho que o futuro do resgate voltado para a Europa, para essa questão dos arquivos europeus, também precisa passar pelo nosso grupo, pela nossa plataforma digital daqui, porque nós temos muita documentação e eu acho que seria um pontapé inicial e importante para poder fazer essa expansão do projeto.